Gálatas capítulo 1, versos 13 ao 24. Gálatas capítulo 1, verso 13 até o 24. Nos primeiros 5 versículos da carta, Paulo defendeu de maneira panorâmica o seu apostolado e o evangelho que anunciava. A partir do verso 6 até o verso 12, ele fez uma defesa mais exaustiva, mais pontual da autoridade do evangelho que ele anunciava. E, por semelhante modo, agora Paulo passa a fazer uma defesa mais extensa, mais bem argumentada a respeito da sua autoridade apostólica, da sua autoridade como legítimo apóstolo do Senhor Jesus. E ele faz isso argumentando a partir do seu testemunho de perseguidor da igreja, que agora passa a ser perseguido. Vamos ler o texto? Acompanhe aí na sua Bíblia, verso 13 até o 24. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Irmãos, essa é a 4ª mensagem da carta aos Gálatas que nós temos a oportunidade de expor à igreja. E como disse, nessa porção que nós acabamos de ler, Paulo faz uma defesa com mais argumentos a respeito da sua autoridade apostólica. Mas eu gostaria de começar, introduzir o nosso assunto da exposição deste texto, pensando num fato que aconteceu recentemente, e certamente, se não toda a igreja, mas grande parte da igreja teve a oportunidade de acompanhar na mídia, que aconteceu recentemente. Recentemente nós ficamos sabendo do assassinato de um homem, um ex-policial, que ficou muito conhecido na década de 80, justamente por chefiar um grupo de extermínio em São Paulo. Ele era conhecido como Cabo Bruno, não é? Eu tenho certeza que todos devem ter ouvido falar dele nesses últimos dias. E ele, que recebeu uma das maiores condenações que nós temos registrado no nosso tribunal, no Tribunal do Estado de São Paulo. Ele que foi condenado por cerca de 50 homicídios e disse que talvez o número tenha chegado a 100, embora a sua condenação não atingiu esse número todo. O fato é que ele ficou preso por cerca de 27 anos e, ao sair, ficou aproximadamente 1 mês em liberdade e foi executado. Mas o que nos chama mais atenção nesse relato todo da história do Cabo Bruno é que conta-se que ele se converteu dentro do presídio. Ele teve um encontro com Cristo. Ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, o evangelho poderoso para transformar vidas, a partir da pregação de uma missionária, ele então se converte, recebe a Cristo como Salvador e tem a sua vida mudada ali no presídio. E é interessante que ao sair do presídio, alguns dias depois, ele foi consagrado a pastor.
e quis levar a sua vida normalmente. E o fim, nós sabemos, ele foi executado com cerca de 17 tiros. Irmãos, diante desses fatos que eu acabei de contar, algumas pessoas ficam perguntando, mas será que ele se arrependeu mesmo? Será que o Cabo Bruno, de fato, se converteu de verdade? Será que ele teve um encontro com Jesus mesmo? Será? Será que um homem como esse poderia ter um encontro com Jesus? Será que um homem assim poderia ir para o céu? E muitas perguntas assim foram feitas no decorrer dessa semana. Irmãos, quando eu olho para a minha própria vida, quando eu olho para a vida dos meus irmãos em Cristo, quando eu vejo aquilo que Jesus fez também na vida dos meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida que Jesus continua a operar milagres assim hoje. Quando eu olho então para as Escrituras e vejo o que Jesus fez na vida de Paulo, um perseguidor da igreja de Cristo, eu não tenho a menor dúvida que Jesus pode sim e continua realizando milagres na vida de homens, como fez na vida de Paulo, na minha e na sua. Irmãos, o nosso Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa em um discípulo seu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ainda que haja desconfiança, ainda que haja uma certa incredulidade por parte dos crentes, o Senhor pode fazer. Essa mesma incredulidade, essa mesma desconfiança também Paulo suportou. Quando Paulo se converte, muitos não acreditaram. Muitos pensaram, bom, isso foi uma tática dele para pegar mais cristãos. O fato é que Deus é poderoso para, através do seu evangelho, transformar vidas assim, ainda hoje. Não bastasse a desconfiança dos irmãos, Paulo agora também teria que enfrentar o ódio das autoridades judaicas, pois ele abandonara o judaísmo e agora se tornara um seguidor de Cristo. Mas isso não era tudo, porque talvez a maior preocupação que Paulo tinha naquele instante era justamente os judaizantes que se infiltravam nas igrejas, principalmente aqui na região da Galácia, se infiltravam nas igrejas e agora estavam espalhando doutrinas perniciosas, fazendo acréscimos à obra salvífica de Cristo, acrescentando outros elementos que não a graça mediante a fé. Estavam se infiltrando na igreja e não bastasse distorcer o evangelho, eles ainda estavam tentando minar a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que Paulo era um apóstolo de menor categoria, que ele não era tão importante ou tão legítimo quanto Pedro e os demais. E ao saber disso, Paulo então escreve, e é por isso que nós percebemos a certa irritação de Paulo quando escreve a carta aos Gálatas. Como eu já mencionei em outras mensagens nesta carta aos irmãos, nós não temos nenhum elogio de Paulo a essa igreja, diferentemente das outras cartas. Diferentemente das outras cartas, nós não temos Paulo aqui também fazendo uma oração pelos irmãos, intercedendo por eles. Mas nós percebemos um Paulo, de certa forma, bravo com os irmãos, bravo com aqueles irmãos que receberam o evangelho dele. Aquela igreja nasceu a partir do trabalho missionário de Paulo, mas agora aqueles irmãos estavam abraçando o erro, a mentira dos judaizantes. Isso preocupava muito Paulo. E veja bem, irmãos, alguns poderiam pensar, poxa, mas essa irritação de Paulo, essa exortação toda, era tão somente porque eles estavam rejeitando a sua autoridade apostólica? Que mal há nisso? Talvez isso não seja uma coisa tão grande, tão importante. Isso é vaidade de Paulo? De maneira alguma, não era vaidade de Paulo. Veja, irmãos, que se Paulo baixasse a guarda, aceitasse esse tipo de comportamento como natural, não reagisse a isso, não era só a sua autoridade apostólica que estava em jogo, mas o que estava em jogo efetivamente era a autoridade da mensagem que ele anunciava, e a mensagem que ele anunciava era a mensagem de Cristo, e portanto ele não poderia deixar que isso acontecesse, porque a mensagem de Cristo é preciosa, não ele em si.
O que mais importa não é o apóstolo, mas sim a mensagem que ele anuncia, e ele se preocupa exatamente com isso, porque ao rejeitar a sua autoridade, a mensagem fatalmente também seria rejeitada. Veja que preocupado com isso é que Paulo se levanta para fazer a defesa da sua autoridade apostólica e, consequentemente, da mensagem que ele anunciava, porque muitos estavam dizendo que Paulo não só era um apóstolo de menor categoria, como a mensagem que ele anunciava, ele aprendeu de outros, que ele não tinha recebido essa mensagem de Cristo como os demais apóstolos. E é por isso que nós vamos ver essa extensa explicação de Paulo no final desse capítulo, mostrando que ele não foi ter um curso preparatório com Pedro, ele não foi ter um intensivão com Tiago, ele não foi ter algumas aulas com João, não. Ele não foi aprender dos demais apóstolos, mas ele recebeu o seu ensino de Jesus. É isso que ele vai mostrar, é essa a sua grande defesa, é isso que Paulo relata nessa passagem. E veja, irmãos, que diante desse cenário, Paulo faz a sua defesa, apresentando para nós alguns pontos importantes, e eu destaquei estes 4 pontos no esboço que os irmãos têm em mãos, e ele começa falando justamente da sua posição de perseguidor da igreja. A primeira coisa que Paulo faz na sua defesa é olhar para trás. Ele olha para o seu passado, ele faz questão de apontar para trás e chamar a atenção dos irmãos para a condição que ele vivia antes no judaísmo. É exatamente isso que Paulo começa a fazer no verso 13. Observe aí na sua Bíblia o versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la, procurando acabar com a igreja de Deus. Veja, irmãos, que Paulo era extremamente determinado naquilo que fazia. Não resta dúvida quando a gente lê essa passagem que ele não só era determinado no que fazia, como se destacava entre os demais. Inclusive pessoas mais velhas que ele, que tinham mais tempo dentro do judaísmo, ele se destacava dentre estes. É isso que ele mostra aqui, ou seja, até os mais velhos não tinham tanto zelo quanto Paulo, quanto ao judaísmo. E lembre-se, irmãos, que é importante a gente relembrar quem era Paulo. Eu quero refrescar um pouco a memória dos irmãos de quem nós estamos falando, quem é esse convertido, a quem eu chamo aqui de perseguidor da igreja. Quem era este perseguidor da igreja? Era um judeu, antes de mais nada, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, ou seja, sangue puro, puro hebreu, puro judeu, não tinha misturas. E mais, era da tribo de Benjamim, uma tribo nobre entre as 12, era da seita dos fariseus, os mais zelosos que tinham com relação à lei, e mais, era um homem extremamente zeloso no que fazia, implacável perseguidor do Evangelho de Cristo. E isso fica bem claro quando ele próprio faz a descrição de si mesmo, a sua biografia. Quando nós lemos Filipenses capítulo 3, do verso 3 ao 6, nós vemos ali a descrição que Paulo dá de si mesmo, mostrando que se alguém quer se vangloriar por sua condição dentro do judaísmo, ele tinha muito mais a se vangloriar, porque de todos eles ele era muito destacado, sem dúvida alguma. Paulo era um homem singular, ele tinha cidadania romana, nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade pertencente à Cilícia, e em razão de ter uma família de boa condição financeira, Paulo foi desde cedo enviado para ser educado justamente aos pés de Gamaliel. Veja, era alguém que recebeu uma boa educação, era alguém nobre, não era um qualquer. Paulo era, sem dúvida alguma, um grande intelectual, e a gente consegue perceber essa diferença na vida de Paulo, a intelectualidade, a sabedoria deste homem chamado Paulo, a partir de Atos 17, quando nós podemos perceber ali o discurso de Paulo em Atenas, como Paulo fala com sabedoria na capital do saber, na capital dos sábios, dos filósofos gregos. Está lá Paulo em Atenas falando em pé de igualdade com os filósofos.
Veja, irmãos, Paulo não era um homem simples e comum, um qualquer, mas era sem dúvida alguma um grande intelectual, um homem de destaque, um rabino de destaque. E não bastasse tudo isso, ele era alguém extremamente zeloso quanto às suas tradições, as tradições dos seus antepassados. E essas tradições que ele destaca aqui dentro do verso 14, veja só: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Veja, não bastasse esse currículo todo que eu acabei de mostrar de Paulo, ele ainda era extremamente zeloso quanto às tradições dos seus pais, dos seus antepassados. O que isso quer dizer, irmãos? Que não somente como um fariseu zeloso com relação à lei, Paulo ainda era também versado nas tradições dos seus antepassados, e essas tradições nada mais eram do que leis orais. Eram as leis orais que serviam de complemento à lei. E para os judaístas, isso tinha o mesmo valor que a lei. Paulo conhecia todas estas tradições orais, era zeloso por elas, era um homem de fato diferenciado e, sem dúvida alguma, fazia parte da nata da intelectualidade do judaísmo. Certamente ele era um membro do Sinédrio. É muito provável que Paulo também pertencesse ao Sinédrio, era ali uma voz ativa, e a gente consegue perceber dentro dos textos bíblicos que era uma voz ativa principalmente no quesito perseguição à igreja de Cristo. Dava sempre o seu voto de consentimento para executar cristãos. Veja, irmãos, que este era Paulo, perseguindo a igreja de Cristo, os chamados, os do caminho. Era assim que os cristãos eram chamados, conforme nos relata Atos 22, verso 4, os do caminho. E ele afirma no verso 13 que a gente acabou de ler, e também em outras passagens, como 1 Timóteo 1,13, e aos Coríntios também, outras passagens de Atos, ele afirma que não era digno até mesmo de ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Paulo não respeitava domicílio doméstico, né? Ele não respeitava lugares sagrados, invadia sinagogas, casas, para ali prender pessoas que eram declaradas os do caminho, aqueles seguidores de Jesus, os cristãos. Veja, irmãos, esse era Paulo, perseguindo a igreja de Deus, dando voto de morte contra cristãos, e ele perseguia não só os crentes, ele perseguia o próprio Cristo. E é isso que Cristo vai dizer a ele: por que tu me persegues? Ao perseguir os discípulos de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E é interessante, Atos dos Apóstolos nos relata no capítulo 9, que Paulo respirava ainda ameaças de morte. Paulo se comportava como um animal selvagem, ainda procurando, caçando com todo o zelo mais cristãos. Ele ia a caminho de Damasco justamente para buscar prender mais cristãos, para invadir mais sinagogas, invadir mais casas e ali prender mais cristãos. Era esse efetivamente o perseguidor da igreja de Cristo. Mas no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus, e é um encontro que vai mudar toda a sua vida. Aquele fariseu zeloso, agora que era um grande valente, agora era um tímido homem, lançado ao chão, depois de ver a Cristo. Ele está prostrado, caído no chão, cego, e agora precisa até de ajuda para poder andar. Agora é assim que se via Paulo, o perseguidor da igreja, diante de Jesus. Agora, aquele valente se via diante do leão de Judá, se via diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, aquele que é poderoso para mudar a vida de todo e qualquer homem. Era esse o perseguidor da igreja, que agora seria perseguido. Depois de falar sobre a sua vida pregressa, depois de relatar como era a sua postura no judaísmo, aqui nos versos 13 e 14, Paulo então ele começa a relatar na sua defesa como é que foi o seu chamado para o presente. Ora, ele já olhou para o passado, mostrou como foi a sua vida antes e o que Jesus fez por ele. Agora ele continua a sua defesa, apontando para o presente, mostrando como é que ele foi chamado. Vamos ao verso 15 ver o que ele nos conta sobre isso. Verso 15:
Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Quando Deus o chamou, ele não consultou pessoa alguma. E ele afirma aqui que foi Deus quem o separou, e o separou desde quando? A partir de que momento foi que Deus o separou? Desde o ventre materno. E Paulo, dentro das suas cartas, ele faz questão de enfatizar isso. O modo como Deus nos prepara, nos chama, como Deus faz as coisas desde a fundação do mundo. Ele aqui ressalta que desde o ventre materno ele já havia sido chamado, separado por Deus para esse ministério santo, que Deus o chamou pela sua graça. Isso para nós tem um significado interessante, porque a graça do Senhor, como muito bem foi cantada aqui pelos irmãos, ela é assim, ela não olha para méritos. A graça do Senhor, ela não vislumbra as qualidades dos homens, os méritos dos homens, mas ela atua assim, de maneira irresistível. Paulo tinha convicção do seu apostolado, muito embora algumas vezes ele entendesse que não era digno de ser chamado de apóstolo por perseguir a igreja de Cristo, mas ele tinha convicção que era tão digno e apóstolo quanto os demais. Paulo sabia que ele era um apóstolo legítimo como Pedro, e como João, e como todos os outros 10. Tudo que Paulo passa a falar, irmãos, a partir do verso 16 em diante, é justamente para mostrar que ele era um apóstolo legítimo, que ele fora chamado diretamente pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus glorificado. Portanto, ele era, assim, alguém que tinha autoridade para ensinar, para falar em nome de Jesus. Agora, irmãos, quanto ao chamado, Paulo tem aqui algumas outras informações muito interessantes de serem analisadas por nós. Ele deixa claro para nós aqui com relação ao seu chamado, no verso 15, que a transformação provocada em sua vida, ela não foi operada pelos judeus. Essa transformação operada na sua vida não foi provocada pela igreja cristã em si, mas ela foi um milagre operado por Deus. Foi o próprio Deus quem, mediante a sua graça, operou esse milagre na sua vida, essa transformação na sua vida. Foi o próprio Deus quem o chamou desde o ventre materno. E isso foi segundo o seu beneplácito. Como Paulo outras vezes vai falar, segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade, segundo a sua graça, foi que Deus o chamou para ser seu apóstolo aos gentios. Não foi porque Deus pensou, bom, Paulo vai crer em mim mais à frente, portanto eu vou chamá-lo. Não, Deus de antemão já chamou, já determinou que ele seria apóstolo entre os gentios. E agora era o tempo esperado, aguardado para que isso se cumprisse. E Paulo entendia muito bem isso, entendia muito bem que não eram as suas obras que fariam dele um apóstolo legítimo, até porque se fosse pelas suas obras, cá entre nós, Paulo não seria jamais um apóstolo. Se nós fôssemos analisar o currículo de Paulo aqui, jamais nós íamos acreditar que ele fosse um apóstolo, mas foi exatamente um homem assim que Deus chamou, o perseguidor da igreja, para agora ser aquele que levaria adiante o seu nome, o seu evangelho, e que seria perseguido. Deus não apenas chamou a Paulo, mas ele também o vocacionou para ser apóstolo, e não apenas para ser apóstolo entre os judeus, mas principalmente para ser apóstolo entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus. E note que Paulo em momento algum pediu isso. Nós não vemos Paulo orando, Senhor, faz de mim um apóstolo, mas o Senhor o chamou, o Senhor o vocacionou, e o chamado de Deus é irresistível, não tem como resistir quando Deus chama, e Deus chamou a Paulo, e ele, de maneira irresistível, atendeu o seu chamado, um chamado incondicional. O chamado de Paulo nos lembra muito bem quando o profeta Jeremias é chamado por Deus, é também vocacionado por Deus para o ministério, mostrando para nós assim, é irresistível, é incondicional, não é pela qualidade do homem, mas é pelo querer de Deus. Paulo mostra isso. Paulo é chamado
pela graça para ser apóstolo, e agora é enviado por Deus para pregar o Evangelho. No caso de Paulo, Deus revelou Jesus nele, e de forma sobrenatural e dramática no caminho de Damasco. Os versos 15 e 16, eles ressaltam para nós que Deus o separou desde o ventre materno, chamou pela graça e que agradou a Deus revelar o seu Filho em Paulo. Agradou a Deus revelar Cristo em Paulo, de modo que Cristo glorificado vai aparecer a Paulo, de modo que Paulo vai ter o privilégio de receber os ensinamentos, o Evangelho, a mensagem que vai anunciar, ele recebe diretamente de Cristo. Ora, se alguém foi o seu professor, esse alguém foi Cristo. É sem dúvida alguma um grande privilégio e diferencial de Paulo. Nós percebemos aqui, quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Ele foi enviado por Deus para pregar o Evangelho. Aprove a Deus de forma dramática revelar Cristo em Paulo, e o Cristo ressurreto, a quem Paulo perseguia, lhe aparece e muda a sua vida. Foi uma transformação radical a que Paulo experimentou, de perseguidor a perseguido agora. A pedra que era Paulo, agora se tornara uma vidraça. Paulo está do outro lado da mesa agora. Antes ele pensava de Jesus, pensava que Jesus era um impostor. Agora ele tinha a certeza que aquele a quem ele perseguia, o Jesus a quem ele perseguia, era de fato o Messias que haveria de vir. Ele percebia que aquele Jesus, ele tinha certeza que aquele Jesus era o Salvador do mundo. Aquele Jesus tinha mudado a sua vida também. Aquele Jesus era o Filho de Deus. E ao dizer que aquele Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo, ele é coigual a Deus. Paulo reconhece isso então. E diante disso, Paulo, com intrepidez, vai anunciar a Cristo. Aquele que era alvo da sua perseguição, agora seria motivo da sua adoração, e ele dedicaria todos os seus últimos dias, o restante da sua vida, para anunciar aquela mensagem que ele tanto perseguia, para anunciar aquele nome que ele tanto caçava. É interessante como Deus transforma a vida do homem, como Deus transforma uma pessoa odiosa em uma pessoa amável. É interessante como Deus muda a vida de um homem, de alguém que não tem o menor interesse por Deus, em um amante do Senhor, em alguém que ama o Senhor. Veja, irmãos, quando Deus toca no coração de Paulo e o chama de maneira irresistível com o seu amor, ele não precisou que ninguém o aconselhasse, ele não precisou que ninguém o ensinasse, mas ele prontamente se coloca para anunciar o nome de Cristo. E não precisou que outros apóstolos fizessem isso porque o próprio Senhor Jesus cuidou de fazê-lo. O próprio Senhor Jesus também cuidou de avisar a Paulo o quanto importaria para ele sofrer por amor ao nome de Cristo. O próprio Senhor Jesus fez questão de deixar claro isso a Paulo. Veja, irmãos, Paulo, na defesa do seu apostolado, destaca tudo isso, que Jesus, o próprio Cristo glorificado, foi quem deu a ele não só o chamado, mas também a mensagem para ser anunciada. Agora, este perseguidor que passaria a ser perseguido, também faz questão de destacar que o evangelho que ele recebe por revelação direta de Cristo. Eu já tenho dito isso aqui, mas se a gente analisar os versos 11 e 12, e a partir do verso 16, isso vai ficar ainda mais claro para nós. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, no verso 11, o que ele diz? Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. A partir do verso 16 agora, ele diz assim: não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo começa a discorrer nos versos seguintes, irmãos, que a origem do evangelho que ele anunciava
era divina. A origem do seu evangelho não vinha dos seus pares. Ele recebeu o seu evangelho por uma revelação direta, especial do Senhor Jesus Cristo, glorificado. E ele faz questão de deixar claro isso, para que todos os que ouvissem a sua mensagem tivessem bem nítido diante dos olhos que a mensagem que ele anunciava vinha diretamente do próprio Cristo. Essa mensagem Paulo não aprendeu aos pés de Gamaliel. Essa mensagem Paulo não aprendeu aos pés de Pedro. Essa mensagem Paulo não aprendeu de João. Essa mensagem Paulo não aprendeu de outro apóstolo, mas aprendeu de Cristo. Era uma mensagem que ele recebeu do próprio Cristo. Não era de origem humana, era de origem divina. Sua mensagem, bem como o seu comissionamento, vinham diretamente do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que o ouviam precisavam saber disso, principalmente os Gálatas, que eram fruto do seu trabalho missionário. Mais ainda, aqueles irmãos tinham a responsabilidade, porque sabiam que Paulo era um servo de Cristo, e que, portanto, como servo, escravo de Cristo, não era a sua vontade que estava em voga, mas era a vontade do Senhor. Não era a sua mensagem que estava em pauta, mas era a mensagem do Senhor. E é isso que Paulo tanto enfatiza. Ele destaca, irmãos, que não foi consultar os outros apóstolos, mas ele partiu para a Arábia. Foi para bem mais longe. Conta-se que a Arábia era uma região desértica na época, e Paulo foi para o deserto da Arábia, um local assim com pouca gente. Certamente Paulo não foi para pregar o evangelho lá. Acreditamos que Paulo foi para a Arábia justamente para refletir naquilo que Deus fez na sua vida, para estar a sós com Deus. Ele foi para a Arábia justamente para estar com Deus e ali se preparar para a grande missão que ele tinha, porque Jesus já havia dito: olha, importa a você muito sofrer pelo meu nome. Então, é como se, vamos parafrasear aqui numa linguagem mais nossa: olha, rapaz, te prepara aí porque a jornada é longa, então aproveita esse período aí na Arábia, porque você tem muito chão pela frente. E Paulo teria que muito ainda sofrer por conta do Evangelho. E a gente vai perceber dentro dos relatos bíblicos quantas chicotadas, quantos açoites, quantos naufrágios, picada de cobra, e prisões, quantos Paulo suportou, o quanto ele suportou de sofrimento por causa do nome de Cristo, ou seja, aquilo que Cristo avisou a Paulo de fato, mais à frente vai se cumprir. Veja, irmãos, que Paulo, então, depois de passar um período a sós com Deus, se preparando para a sua grande missão entre os gentios e também entre os de Jerusalém, Paulo retorna mais uma vez a Damasco. No entanto, agora ele volta para reparar o seu erro, para reparar o engano que ele anunciava. Agora ele vem para Damasco para anunciar a mensagem verdadeira e não mais para perseguir cristãos. Paulo retorna a Damasco e ele primeiramente tinha ido com o objetivo de prender cristãos, mas agora ele vem com o objetivo contrário, de formar novos cristãos, de trabalhar em prol da igreja que ele perseguia. Cabe destacar, irmãos, que quando a gente observa o verso 17, olha, tão pouco subia a Jerusalém para ter com Pedro, ou com João, ou com os outros. Quando Paulo fala isso, ele não está desqualificando os demais apóstolos, não é isso de maneira alguma. Não enxergue assim o texto, porque não é isso que Paulo está fazendo. Ele não desqualifica de maneira alguma nenhum dos apóstolos, pelo contrário, ele os qualifica, coloca-os como legítimos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e com relação a ele inclusive destaca que eram apóstolos antes dele, mas que no entanto ele é um apóstolo legítimo, assim como João, como Pedro e os demais. E o que ele faz aqui é relatar que as suas visitas até Jerusalém tinham um único objetivo, tinham o objetivo de comunhão, de conhecer esses irmãos, e ele deixa claro isso no texto. Ele não conhecia Pedro, e ele agora quer conhecê-lo, passa 15 dias com Pedro, e ele destaca que não viu os outros apóstolos, ele tem contato tão somente com Pedro e com Tiago, líder da igreja de Jerusalém, como o Ciro já destacou na leitura feita aqui de Tiago. Veja, irmãos, ele só tem contato com esses dois homens, é fato, Tiago era um grande líder da igreja,
E Pedro era um grande apóstolo, mas ele só tem contato com esses dois homens, e o seu maior contato com Pedro não passa de 15 dias. Seria absurdo imaginar que Paulo tivesse ido fazer um curso com Pedro, como falavam os judaizantes. De fato, não resta dúvida, depois de toda a argumentação de Paulo, que ele não teria recebido o seu evangelho de Pedro ou de outro apóstolo, mas sim de Jesus Cristo. E agora, por fim, nos versos 21 até o 24, nós vamos perceber que ele fala o seguinte, depois de mostrar que ele não recebera o seu evangelho desses apóstolos, se o seu contato se resumiu a Pedro e Tiago, ele diz o seguinte: a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procuravam destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Veja só o seu argumento aqui, mostrando que ele não aprendeu a sua mensagem dos apóstolos e nem de nenhum outro cristão da Judéia, até porque ele era desconhecido ali. As pessoas não o conheciam naquela região, portanto, ele não teria também aprendido de ninguém daquela região, das igrejas daquela região. Pelo contrário, irmãos, as notícias que chegavam àqueles irmãos eram: aquele que nos perseguia agora anuncia a mensagem de Cristo. Veja, irmãos, que observar o chamado de Paulo, observar como Deus trabalhou na vida desse homem, nos faz lembrar como nós devemos a nossa chamada a Deus, porque foi Ele quem nos chamou, nós fomos eleitos e adotados para a vida eterna. Os nossos serviços só são úteis no reino pela graça de Deus, tão somente por isso, porque do contrário, não fosse a graça de Deus, nós seríamos completamente inúteis, completamente. Mas é a graça de Deus que torna as nossas vidas, o nosso serviço útil no reino de Deus. E, irmãos, observar isso, como Deus trabalhou na vida de Paulo, essa transformação assombrosa, nos causa admiração, e a nossa reação é a mesma dos crentes da Judéia, de glorificar a Deus pelos seus feitos. De modo semelhante, irmãos, em nossos tempos modernos, nós crentes ficamos comovidos com relatos de conversões notáveis como a do Cabo Bruno. Ficamos comovidos quando ouvimos relatos assim. E às vezes a reação é contrária, alguns ficam desacreditados, incrédulos, desconfiados. E essa reação, até certo ponto, é plausível, como aconteceu também com a igreja após a conversão de Paulo. Irmãos, depois que ouvimos sobre o testemunho do Cabo Bruno, depois do que o próprio Deus registrou na Bíblia, que fez na vida de Saulo, será que você é capaz de acreditar no milagre? Você acredita em milagre? Você acredita que Deus ainda é poderoso para fazer milagres assim na vida dos homens? Eu acredito em milagre. Eu acredito. Eu acredito porque a minha vida é um milagre de Deus. Eu acredito porque quando eu vejo a vida de alguns irmãos e a história de alguns irmãos próximos, chegados, eu vejo milagres vivos de Deus também diante de mim. Portanto, eu acredito em milagre. E eu acredito que é esse o grande milagre que Deus continua a fazer nos nossos dias, a transformar corações empedernidos, corações terríveis, maldosos, tirar coração de pedra e dar coração de carne vivo, que pulsa para a vida eterna. Eu acredito em milagre, porque Deus continua a operá-lo em nossos dias, assim como fez no passado. Deus continua transformando pessoas odiosas e inimigas dele em amigos e pessoas que o amam e o glorificam. Deus continua transformando pessoas assim.
e o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho não distorcido como faziam os judaizantes, mas o verdadeiro, o genuíno evangelho de Cristo é o instrumento que Deus usa, acompanhado do Espírito Santo que o aplica em nossos corações. É o instrumento que Deus usa para transformar vidas, para operar esse grande milagre ainda em nossos dias. E quando eu percebo o chamado de Deus na vida de Paulo, esse chamado irresistível, eu fico pensando também aqui nos nossos dias, na nossa igreja, como da mesma forma Deus hoje tem chamado pessoas, seja para ser presbítero, seja para ser diácono, seja para ser professor na escola dominical. Deus tem chamado também pessoas e no tempo dele, Ele tem levantado para o seu serviço. Essas pessoas certamente não pediram a Deus, eu quero ser, mas Deus levanta, e Deus capacita para servi-lo, Deus reveste de dons, e o coloca à disposição do seu reino, ao seu serviço. Se Deus o chamou, irmão, não queira resistir, não queira resistir, ainda que isso vá lhe trazer algum sofrimento, é verdade, não negamos. Ser servo do Senhor, atender o seu chamado não implica isenção de sofrimento. Paulo representa muito bem isso. Mas pense bem, se o Senhor o chamou, Ele te dará condições para desenvolver o seu ministério, vai te dar ferramentas necessárias para você servi-lo bem no seu reino. Pense nisso, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo agora, onde daqui a alguns dias passaremos por eleições para oficiais, diáconos e presbíteros. Daqui a alguns meses nós vamos passar por um período também de indicações para cargos na igreja, professores de escola dominical, superintendência, coordenação da escola dominical, trabalhos na parte da música, do coral, enfim. Eu tenho certeza que Deus te chamou para alguma coisa, tenho certeza disso. Ele não te chamou só para, domingo após domingo, estar aqui, sentado no banco e ouvindo a sua palavra. Isso é muito bom, mas Deus te chamou para outras coisas mais. E Ele vai demonstrar o chamado na sua vida através da vida da igreja. E quando Ele fizer isso, seja obediente à voz do Senhor. Não há coisa pior do que filho desobediente. O filho desobediente, ele pode dar muitas voltas, mas o fim é, o pai traz ele para mais perto, ainda que seja necessário o disciplina, mas ele acaba obedecendo. É melhor obedecer por amor, né? Por fim, irmãos, se o Senhor foi poderoso para transformar o perseguidor Paulo em um discípulo seu, um apóstolo seu, não duvide que Ele é poderoso para operar esse mesmo milagre na vida do seu filho, que talvez não esteja aqui hoje à noite, e que seja o motivo das suas orações todos os dias. Não duvide que Ele é poderoso para transformar a vida da sua esposa, que talvez não esteja aqui também, e você tem orado por ela. Não duvide que Deus é poderoso para transformar a vida do seu marido, que talvez esteja bebendo agora, viciado, e que não está aqui, que é o que você tanto queria. Não pare de orar. Não pare de crer, não pare de confiar. Deus é poderoso para fazer esses milagres e Ele continua a fazê-lo nos nossos dias. Continue orando e confiando no Senhor. Amém.